Pessoal, vou ensinar para vocês hoje a confecção da coroa de Nossa Senhora das Lágrimas. Primeiro, eu vou passar o material necessário para essa confecção. Então, você tem que selecionar as bolinhas que você vai usar. Então, se você usar essa pequenininha aqui para separar um mistério do outro, ela é tamanho 4 milímetros. Essa bolinha aqui que vai fazer as contas menores, ela é 8 milímetros. E essa que vai fazer a separação entre um mistério e o outro, ela é de 10 milímetros, tá? Então, procura sempre colocar num potinho para não esparramar a bolinha. Outra coisa que eu adoto é esse tapetinho aqui, cinza, para que a bolinha não escape da mesa que você vai estar trabalhando. Outro item importante são os fios. Os fios, para quem já tem maior habilidade, pode usar esse fio da Grilon. É um fio, você encontra na internet, é um fio utilizado para fazer rede de pesca ou então em casa, que vende produtos de pesca. O tamanho que eu uso é esse 210/18. Tem o 24 também, utilizado para texto, tem o 16, mas o que melhor adapta, eu entendo, é esse 210/18, lembrando que o fio é sempre o branco, tá? Então, é esse Grilon da Massa Ferro, que é um fio muito bom. Para aqueles iniciantes que estão começando a fazer a coroa ou fazer qualquer outro tipo de atividade que leve essas bolinhas, você pode usar também esse fio aqui encerado. Encerado é o cetanil. Esse fio encerado, ele é mais fácil para quem está iniciando, porque ele adere melhor para você dar o nó franciscano. A textura desse fio é o 480, tá? Então você escolhe o 480 textura e a cor é o 080, que é o fio branco. Outro instrumento necessário são as medalhas e os entremeios. Então, você tem que escolher o entremeio e a medalha que você vai utilizar. Lembrando que a coroa de Nossa Senhora das Lágrimas, na coroa você não coloca o crucifixo na ponta. A coroa, ela tem o entremeio e a medalha que tem Nossa Senhora das Lágrimas e Jesus manietado, tá? E esse entremeio aqui também, ó. Nossa Senhora das Lágrimas e Jesus manietado. Você pode escolher ou resinado ou apenas o metálico, né? Que tem ambos, ó, Jesus manietado e do verso Nossa Senhora das Lágrimas. Mais uma coisa, você precisará de um isqueiro para selar a ponta do fio. Um canudinho, o que que é esse canudinho que muita gente tem dúvida? O canudinho, você pode cortar de uma caneta. A ponta de uma caneta que tem acabado a tinta, você corta. Não precisa ser grande, é um tamanho assim aproximadamente de uns 5 centímetros, não precisa ser mais do que isso, 5, 6 centímetros. E eu costumo usar também sempre um clipe, porque essas bolinhas, por melhor que seja a qualidade, muitas vêm entupidas. Então, você usa para desentupir, é esse clipe aqui que eu abro a ponta, fica muito útil, tá? Precisa de uma tesoura para você cortar a hora que você for selar, e eu costumo manter também esse alicate, porque é interessante você fazer, na hora de colocar a medalha, você não usar essa argolinha, que é mais próprio para colocar no pescoço a medalha. Então, você abre essa argolinha com esse alicate, fica muito fácil de tirar aqui, tá bom? Então, vamos passar agora a confecção. Se você vai usar o entremeio, você vai precisar do fio, que eu já deixei cortado aqui, mais ou menos 95 centímetros a 1 metro. Se você está começando, o ideal é você cortar com 1 metro mesmo esse fio, tá? Então, o primeiro ponto que você tem que fazer, você tem que selar esse fio para ele não desfiar. E como você deve selar? Somente com a parte de baixo, que é essa partezinha azul do isqueiro. E você já puxa aqui e corta
essa beiradinha que ficou. Por que que você tem que fazer isso? Para o fio não selar, para ele passar, deslizar de maneira muito fácil pela bolinha. Então, é importante você selar. Você sela as duas pontas. Você sela a outra ponta também. Isso é importante você colocar na parte de baixo da chama, porque senão fica preto. Principalmente na hora que você for arrematar a coroa, o nó franciscano. Então, vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai colocar o fio de cima para baixo. Então, você coloca o fio aqui na argolinha do entremeio, de cima para baixo. Você pega o seu canudinho, encaixa aqui na ponta da argolinha, e aqui você vai dar a primeira volta. Deu a primeira volta como se fosse um X aqui. Daí você volta com a volta aqui do fio, deu uma volta. Você só conta depois que você fez o fio, repetindo, ó. Eu dei essa volta, eu não conto ainda. Aí, eu vou começar a contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu costumo dar 7 voltas. Mas você pode dar, se você quiser deixar mais econômico, gastando menos fio, você pode dar 3, 4 voltas. Aí, você vira e segura aqui. Depois que você apoiar isso aqui, você vem com o fio a outra ponta e passa pelo meio do canudo. E aqui você puxa. Lembrando sempre de segurar isso que você já deu, senão desmancha tudo. Depois que você puxar, você vira novamente e segura. Ó, você usa os 2 dedos como uma pinça. Antes de tirar o canudinho, você segura e remove delicadamente esse canudinho. E tira de todo o fio. Você tira o canudinho do fio que você passou. Aí, você vem com essa mão, você vem puxando o fio devagarinho. Você puxa o fio bem devagarinho, para ele ir acomodando ali a voltinha. Não puxa de uma vez, porque dá errado. Então, você puxa bem devagarinho. E esse pedaço pequenininho, ele serve para quê? Para você aproximar daqui dessa volta do entremeio. Então, você puxa devagarinho, ó, acerta e ele fica direitinho aqui, ó. Ó, com um nó certinho, com todas as voltinhas dadas. Se você quiser aproximar mais aqui, você vem aqui e puxa, que ele aproxima daqui, tá? Então, feito isso, você afirma bem, puxou. Agora, a gente vai selar o fio. Você corta com mais ou menos a distância de uma lâmina. Você vem de uma ponta da tesoura. Você corta aqui essa pontinha. E aí, você vai selar. Sempre com a parte de baixo do isqueiro, para não ficar preto. Selei, cuidado para não queimar, coloca a mão aqui e está arrematado seu primeiro nó franciscano. Lembrando que você tem que fazer isso várias vezes, porque o nó franciscano se adquire, assim, a habilidade depois de fazer bastante. Então, treina só o nó, corta um pedaço de fio e treina várias vezes o nó, antes de você dar início à coroa. Agora, nós vamos colocar as bolinhas. Primeira bolinha que você coloca é essa bolinha menorzinha de 4 milímetros, para ela dar um arremate, um apoio aqui. Depois, você já separa as 7 bolinhas que você vai precisar para o primeiro mistério. E aí, você coloca 2, 4, 5, 6, 7. E aí, novamente, você coloca outra bolinha para arrematar. Lembrando que usar apenas uma bolinha no arremate é opcional. Então, se você quiser usar 2, 3 bolinhas aqui para iniciar, 2, 3 bolinhas aqui para finalizar o mistério, fica a critério de cada um. Depois, você coloca essa bolinha, que no terço mariano é o Pai Nosso, e
no terço, na coroa das lágrimas, é o verde, ó Jesus. Então, você coloca que fica bem diferenciado. E aqui, você coloca para ficar igual um lado com o outro, você coloca mais uma bolinha dessa para arrematar. Então, você tem aqui feito o primeiro mistério da coroa de Nossa Senhora das Lágrimas. Vamos passar agora para o segundo mistério. Então, você pega novamente as 7 bolinhas. Você já colocou a primeira pequenininha ali. Agora, você insere as 7 próximas bolinhas. Lembrando sempre de contar, de conferir, porque às vezes você chega no final de um mistério, você já está lá finalizando a coroa e você errou lá atrás. Então, sempre que você fizer um mistério, você conta para ver se está certo. Então, vamos lá, já vamos conferir aqui, ó. 2, 4, 6, 7. O entremeio aqui do verde, 2, 4, 6, 7. Outro entremeio. E assim você prossegue. O 7º mistério sendo finalizado. Então, agora, como que você faz a conferência? Antes de você selar esse nó, como que você faz a conferência? Você coloca juntinho, prende aqui do lado, na mão esquerda, você segura aqui e coloca juntinho. Você confere, ó, se tá batendo. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Correto aqui no meio, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Aqui também, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. E aqui também, 2, 4, 6, 7. Então, sua coroa está certinho. Agora, nós vamos arrematar aqui o final da coroa. Vai passar de cima para baixo. Vai puxar o fio. Depois que você fez isso, você pega o seu canudinho, coloca ele aqui em cima e puxa, coloca o dedo por baixo. Puxa o fio aqui e dá a primeira volta. Essa primeira volta, lembrem que eu não conto. Aí você faz aquele X. Aí sim, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Depois que você deu 7 voltas, você vira, segurando sempre aqui, ó, essa partezinha para não desmanchar, e você coloca o canudinho aqui. Aí, você puxa e segura, lembra? A pinça, para você retirar, com a mão bem leve, para você retirar o canudinho. Retirei o canudinho, eu tirei ele de todo o fio, e aí eu vou arrumar esse nó. Para você, como ele tá muito próximo aqui da beirada, você puxa um pouquinho só a bolinha para trás e vai arrematando aqui o nó. Aí, o nó fica certinho, você coloca mais ou menos a distância desse com esse, pode até chegar um pouquinho mais para baixo, no arremate, ó. Prontinho, tá arrematado. Agora, você vai cortar, você vira e puxa os 2 fios para trás. Aí, você vai cortar esse fio da mesma maneira, a beiradinha da lâmina, você corta o fio e vai selar esse fio. Você puxa sempre para trás, para ele não queimar essa bolinha que é de plástico e ela fica preta. Na beiradinha, com muito cuidado, você afasta aqui e coloca na parte de baixo. Se ficar um fiapinho, você põe de novo. Aí, selado. A coroa está pronta aqui nessa primeira parte. Esse fio que sobrou, você vai usar para fazer a parte de baixo. Então, você acabou de cortar uma beirada, você tem que selar. Então, você sela o fio aqui e o que que você faz? Enfia de cima para baixo, lembrando que é sempre de cima para baixo. Colocou a beiradinha ali, segura o canudinho aqui e faz a mesma coisa. A primeira volta para lá, aí vem e cruza o X. 2, 3, 4, 5, 6, 7.
Aí, você volta com o fio, segura aqui, você volta com a outra ponta do fio e insere aqui. Inserir aqui, puxa, vira pra você e usa o dedo de pinça para tirar o canudo. Tira o canudinho, não puxa de uma vez, vai puxando devagarinho pro fio que tá dentro passar por dentro de tudo isso aqui que você enrolou. Aí você arruma, vai puxando devagarinho, ó. Você puxa bem devagarinho e depois você ajusta com esse pequenininho a distância que você quer que fique aqui do vãozinho da medalha, do entremeio que você colocou, tá? Aí certinho, pronto, arrumei, ó, ele fica equivalente aos outros todos. Aí você faz o quê? Você vem, puxa o fio que você quer selar, pode cortar mais uma beiradinha para não ficar muita coisa para selar. E aí você de novo pega a parte de baixo do isqueiro, essa partezinha azul, e você sela. Se ficar algum fiozinho, você volta aqui. Agora, vamos fazer a parte de baixo da coroa. De novo, você coloca uma bolinha 4. Essa bolinha craquelada, que ela corresponde ao verde e também a oração inicial. Depois você coloca mais uma bolinha para selar, para arrematar, ficar igual, ó, tá igualzinho aqui. E você coloca as 3 peroladas aqui. E mais uma bolinha para arrematar. Lembrando que fica a critério de cada um quantas bolinhas desse arremate. O importante é você saber que essas bolinhas têm que ter a disposição correta da coroa, né? Que é aqui é o V de inicial, oração inicial e o V de inicial, depois os 7 mistérios, né? E depois esse arremate que também é uma repetição do verde. Aí para você fazer o arremate final, você vai de novo passar o fio por cima da medalha. Passei por cima da medalha, vou colocar o canudinho aqui e passar meu dedo por baixo. E aí, você dá a primeira, não conta. Aí sim, se faz o X e começa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pronto. Você vai virar, pode empurrar o canudinho um pouquinho para lá e vai passar pelo meio aqui, ó. Passei pelo meio, vou segurar como pinça essa partezinha e vou tirar daqui. Tirei e vou arrematar. Você puxa um pouquinho para trás, ó, essas bolinhas aqui, bem pouquinho, não puxa muito, para poder caber isso que você vai arrematar. Você arremata aqui, puxou direitinho, aí você pode afirmar. Aí, agora você corta o fio. Corta o fio curtinho aqui e sela. Puxando sempre para trás para não queimar a bolinha e sempre na parte azul da chama, que é a parte de baixo. Prontinho. A coroa está pronta.